E hoje começamos mais um bate-papo aqui com a equipe do Bernardo Azevedo, insights rápidos e decisões certeiras. E o tema de hoje é sobre direito tributário, mais especificamente sobre a reforma tributária. Hoje estamos aqui com o Dr. Gabriel, o Dr. Lucas e o Dr. Vinícius, que vai poder esclarecer mais um pouco sobre esse assunto para a gente. E eu queria saber de vocês o que é a reforma tributária. Reforma tributária, ela é a culminação de 30 anos de trabalho que tem sido feito nos bastidores da Câmara para mudar um pouco esse arcabouço fiscal que é o Brasil. A verdade é que desde que a gente tem ali o CTN, o Código Tributário, sempre teve muita dúvida. A tributação brasileira ela é extremamente complexa e a ideia da reforma é basicamente criar um método para simplificar isso, reduzir ali essas guerras fiscais que nós temos, as dúvidas fiscais, criar algo mais transparente, mais simples, mas diferente do que falam ali, principalmente do lado ali das bancadas do governo. Ela não vem para reduzir carga tributária, isso provavelmente não vai acontecer, mas é uma forma de simplificar, tornar isso mais transparente, tornar mais igual entre municípios, entre os estados, para a gente ter uma tributação um pouco mais racional. 2025 foi um ano de surpresa, né? Tanto a parte da reforma tributária do consumo, quanto a reforma da renda. Então, são duas situações que vieram para modificar o sistema aí de uma forma completa. E o próprio modelo de simplificar, hoje, quando você vai ver na prática, não demonstra ser dessa forma. Existem diversas complicações e, principalmente, os contadores que estão aí na frente de toda a situação vão passar por um período aí bem complicado, né? Isso aí passou do limite do esperado de todo mundo, que todo mundo estava esperando de modificar para melhor. Parece que vai modificar apenas na nota fiscal em si. Essa é uma pequena visão que dá para ver nesse início agora. Hoje o empresário ele convive, na maior parte do tempo, com o desconhecimento da malha tributária, né? Às vezes ele aprende o básico, e do básico ele extrai ali o suficiente para manter a sua empresa ativa, ou às vezes nem o suficiente para manter a empresa ativa. E aí uma das ideias da reforma, como eles falaram, é isso, trazer simplicidade, né? E aí uma herança europeia, uma herança estadunidense da forma de se cobrar esses impostos, né? A gente acredita que isso vai impactar muito a forma de olhar os negócios, a forma de fazer negócios e a forma de empreender. Certo, mas e o porquê mudar? Quais são os problemas que nós enfrentamos hoje que justificam essa reforma? A tributação brasileira ela é extremamente complicada e ela é mal distribuída. O primeiro ponto é que a reforma não vai resolver a questão da má distribuição dos tributos. A gente sempre fala, tributa-se demais o consumo e pouco sobre a renda. Resultado, quem tem um grande patrimônio, ele é muito menos afetado do que quem tem pouco, porque o consumo ele vai ser nivelado para todo mundo. O saco de arroz é o mesmo preço para todos. E a tributação que ela é muito forte, então itens básicos são extremamente sobrecarregados para quem vai comprar. A reforma ela tenta aliviar um pouco isso com listas de isenções, fazendo algumas medidas, mas em regra ela não vai solucionar essa parte. Ela volta muito a uma questão da complicação tributária. Essa complicação ela deságua em vários pontos, né? Ela vai desaguar na dificuldade, o empresário acaba pagando mais, porque ele não sabe o que ele tem que pagar. Você tem uma complicação da Receita constantemente tendo que lançar soluções de consultas para explicar o que ela estava pensando ali na hora de fazer aquela tributação, o que é o certo. E a reforma tenta trazer algo um pouco mais tranquilo, fazer algo assim, olha, é mais lógico, fica mais transparente o que está sendo arrecadado, de onde, tenta melhorar um pouco essa dinâmica. Mas a gente está falando de Brasil, então você tem ali uma ideia legal que é o que? Vamos simplificar os tributos, deixar eles mais claros e, se possível, sobrecarregar menos grupos que têm menos condições de pagar. Mas a gente vai fazendo isso de uma forma complexa, a gente não tem nenhuma previsibilidade de alíquota, a gente não sabe valores, como isso vai ser implementado está pouco claro ainda, né? Então a gente vê assim, o como que vai mudar muito complicado. Mas o objetivo, a princípio, seria esse, tornar algo mais transparente
e um pouco mais tranquilo para quem está contribuindo conseguir enxergar melhor. Outro ponto importante por que dessa mudança, né? O próprio sistema atual está muito estagnado, está parado. E há uma incerteza jurídica, justamente porque a cada dia que passa uma legislação, uma tributação nova nasce. Então, isso traz para o contribuinte uma incerteza. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã, ou se a alíquota que ele está pagando hoje vai ser a mesma aplicada amanhã. E outro ponto muito importante que desencadeou essa reforma tributária e a necessidade disso também, de mudar o sistema, é justamente a guerra fiscal que acontece diariamente dentro do Brasil. Então, por exemplo, as empresas elas se colocam dentro de um leilão entre municípios para escolher qual município que vai cobrar menos dela. Isso daí tira todo o foco e acontece um desequilíbrio financeiro, tanto nacional quanto municipal, estadual. Então, esse ponto da reforma é algo que vai trazer uma mudança, porque agora a tributação vai acontecer no consumo, então no consumidor. Aquela pessoa que adquiriu aquele bem, é naquele local que vai ter o recolhimento, diferente do modelo atual. A verdade é que nem o próprio governo sabe garantir ou pode garantir 100% desses reflexos da mudança para as empresas. Mas é possível prevermos, em parte, como vai ser. E aí, essa previsão de cenários é feita com planilhas, com números, e a gente consegue mostrar para o empresário qual que é a expectativa desse impacto. Isso realmente com números, com planilhas, né? Hoje a gente vê um movimento muito interessante das grandes empresas, principalmente, elas já estão se preparando nesse sentido, até o médio empresário também, e a ideia é que a gente leve isso do médio para o pequeno também. A gente vive com uma cultura, no Brasil principalmente, de apagar incêndios, né? O empresário espera uma bomba explodir para aí sim ele tentar se adequar, e muitas vezes vai acabar como? Parcelando o débito. Um débito que às vezes ele nem deveria pagar, nem precisaria pagar. Então, qual que é o pulo do gato? Vamos antever, vamos fazer um movimento de antecipação para a gente fazer uma previsibilidade e levar aí para as empresas como que isso vai impactar a realidade delas. E agora a gente falando mais sobre previsões, o que muda com a reforma tributária? Quais que são assim, os principais pontos, né, os que mais vai impactar as empresas com essa reforma? Um ponto principal que o mercado já estima e de preocupação são as empresas do Simples Nacional. Há um medo do mercado do fim das empresas, justamente por questões da tributação e a forma que o modelo está sendo colocado. Então, já há empresas grandes, por exemplo, grupos grandes, Magalu, que estão fazendo compras de seus próprios fornecedores, que estão ali no regime do Simples Nacional. Porque não faz mais sentido você adquirir bens de empresas menores, que estão em outros regimes diferentes do seu. O IBS e a CBS, ela vai modificar completamente, não só a relação do consumo em si, mas principalmente a relação comercial entre as empresas. Então esse é um ponto de destaque e que todas as empresas e empresários precisam ficar atentos com isso. Uma diferença também que a gente pode chamar a atenção é a diferença de alíquotas. Hoje a gente tem, quando você compra de estado para estado ou vende de um estado diferente, você acaba tendo que repensar a sua operação com base nessa diferença de alíquotas. A gente chama isso de DIFAL, né? E aí a ideia da reforma é acabar com isso. Então a gente vai ter uma nova programação e hoje as empresas pensam o seguinte: eu vou para uma cidade onde estrategicamente a operação é mais barata. Em Minas Gerais a gente tem um exemplo de Extrema, né, lá na divisa de Minas com São Paulo, outros benefícios no Nordeste do Brasil, benefícios de bebidas no Espírito Santo. Então a ideia é que isso aos poucos vá acabando, né, exatamente para a gente ter uma previsibilidade e uma equiparação entre os estados. A gente vai ter agora o IVA, né? Quando a gente fala de simplificar, vem muito disso. Eu vou pegar todos os impostos federais, todos os estaduais, vou unificar em uma coisa só, basicamente, vou criar um imposto seletivo para que você pague, bem dizer ali, uma guia, pague em cima de uma questão. Só que a gente já começou a ver ali vários problemas disso. E um dos problemas é exatamente esse, a gente não sabe exatamente o que vai mudar e como vai ser cobrado.
Porque você fala, olha, a gente vai criar um imposto novo, a gente vai unificar em um só. O que eles? Como que isso vai se dar? Vai ser por lei complementar, vai ser uma regulamentação, mas não explica exatamente como. Então tem uma parte operacional disso que a gente ainda não consegue visualizar perfeitamente e já traz muita insegurança. Um ponto bom é que a gente já teve aí o pronunciamento da Receita falando que o imposto, né, a CBS, não vai ser calculada para fins depois de arrecadação da renda, de outros tributos, então a gente já não vai ter a nova tese do século, né, de base de cálculos infladas pelos próprios tributos. Então isso já é um alento, né? Pelo menos nesse aspecto não criou-se ali o mesmo problema com uma nova vestimenta, mas muito ainda está um pouco obscuro de como vai ser efetivamente implantada a reforma. Mas como ela vai ser de 26 até 33 em implantação, a gente deve ter muita novidade nesse tempo. Eu acredito que a implementação da reforma tributária ela vai ocorrer de forma gradual, né? Mas vocês poderiam explicar quando é que ela vai entrar em vigor, como que vai ser essa implementação, como que vai ser o impacto, né, direto nas empresas, como que vai funcionar? A verdade é que a gente já pode dizer que a reforma começou. A gente já teve a modificação da isenção da tributação da renda até R$5.000 e a mudança, né, com a tributação dos dividendos agora, e isso, goste ou não, já é um pacote de reforma. Ela já começou aí. A gente já tem alguns lugares ali, empresas selecionadas que começaram a recolher o CBS para entender como que vai ser essa dinâmica para levar para o mercado, mas formalmente ela vai começar em 2026 e ela vai sendo implementada gradualmente, né, para a gente conseguir fazer essa transição de retirar as cobranças desses tributos, ter uma centralização até 2033. Né? E aí a gente vai tendo etapas, né, graduais ali que vai implementar. Também não tem como ser uma mudança brusca, porque a gente tem uma complicação colossal da tributação aqui, é um emaranhado, a gente não consegue simplesmente chegar, tirar isso tudo, né, e colocar um novo, mas ela já está em vigor, a verdade é essa. Então, um princípio que é muito usual aí nessa realidade tributária é o princípio da não surpresa, né? E o empresário, ele faz negócio pensando em previsibilidade, e isso também não é diferente na realidade tributária. De uma forma como ele olha para o seu negócio de forma estratégica para fazer aquele negócio, ele precisa olhar da mesma forma para os tributos, né? Então, ninguém vai ser pego de surpresa, né? Apesar que 2025 é uma grande surpresa. E a ideia é que o pessoal esteja preparado e que o Brasil esteja cada vez mais imerso nessa cultura da previsibilidade, né? A reforma, a partir de 2026, ela já dá um início, né? Mas a reforma do consumo em si, 2026 é um ano teste. Não há recolhimento, não há nada. A partir de 2027, aí começa o recolhimento gradual. 0, se eu não me engano, 0,86 por aí, gradativamente vai subindo, até 2033, onde muda o mercado por completo. Mas há esses riscos, né? Precisa entender como que vai ser o impacto. E é justamente o que o Dr. Gabriel e o Dr. Lucas tinham falado anteriormente. Nesse ponto, é necessário você entender o que a sua empresa vai ser impactada diretamente com a reforma. E como você faz isso? Aplicando as taxas que o mercado diz que vai ser cobrado. Então, se o governo ele vem informando que a tributação vai ser de 22%, faça um planejamento com base em 22%. Mas também faça um planejamento com base em 26% e 28%, que é o mercado estima 28%. Então, o ponto principal é esse. E é justamente para evitar essa surpresa. Porque se o empresário hoje ele seguir achando que está tudo tranquilo, da mesma forma que está fazendo hoje em dia, em 2028 ele não consegue mais sobreviver. Já foi engolido pela tributação. E justamente esse ponto que o empresário precisa tomar cuidado. E é o que está acontecendo, por exemplo, com a reforma da renda. As empresas precisam antecipar os seus lucros até o final no dia 31/12 de 2025, para que não tenha uma tributação em 2026 dos 10% para aqueles que faturam 50 mil de lucro a mais, né, na verdade. Você me fez lembrar aquela frase, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, aquele empresário que fez negócio daquele jeito X até hoje, muito provavelmente ele vai precisar ir para o Y. Ele vai precisar entender como que isso vai impactar o produto, o serviço, o regime e por aí vai. E agora correndo já um pouco mais para o final, com esse bate-papo, que eu acredito que foi muito
enriquecedor para todos nós. Em pouco tempo nós conseguimos tirar muitas dúvidas, né? E já mesmo para encerrar, gostaria das considerações finais para vocês, e uma dica também, né, principalmente para os empresários, como deve agir, né, com essa reforma tributária, o que fazer, quais são as dicas que vocês podem dar para nós. Bom, para quem não está regular, para quem a operação ainda toda passa por CPF e vários CNPJs, a dica número 1 é comece a regularizar. Porque a reforma vai deixar muito mais difícil que essas irregularidades permaneçam. A gente não está falando que a sua negação vai acabar, mas o cerco está ficando muito grande e vai começar a ficar insustentável. Então regularize. E para quem já tem uma operação regularizada, já está indo bem, planeje a reforma. Comece a fazer um planejamento, entenda como que ela vai impactar o seu mercado e já se antevém, porque a gente está falando de empresa que está comprando o seu fornecedor, de risco de extinção do Simples Nacional e um impacto muito grande na carga tributária que você não sabe se o seu mercado consumidor vai conseguir absorver ou se você vai ter que pegar uma parte disso. São mudanças muito drásticas, então planeje, planeje e planeje. Um ponto, uma chave de ouro também de dica que a gente pode dar para todos os empresários do Brasil é tenha um caixa. Tenha um caixa saudável. E uma das formas primordiais para isso acontecer é a recuperação de crédito. Todas as empresas, neste momento, precisam analisar os últimos 5 anos e ver se não deixou passar nenhum crédito ali e recuperar aquilo que ficou para trás. Que é uma forma de ter um fôlego e não ter tanta preocupação se a tributação no negócio da pessoa aumentar. Eu sempre gosto de fazer um exercício de imaginar o seguinte: eu atuo num segmento específico. Naquele segmento que eu atuo, quem que é a pessoa que eu me espelho? Aonde eu quero chegar? Quem que é aquele profissional que atua na mesma área que a minha, que eu quero alcançar um nível parecido, próximo ou até maior que ele? Se você pegar esse exemplo, essa pessoa que você está mirando, com certeza ela é muito organizada. Para ela chegar nesse ponto que ela chegou, fiscal, tributário, faturamento, vendas, pessoal e por aí vai, ela precisou se organizar. E aí, o que a gente precisa fazer? A interpretação é exatamente o contrário do que a maioria dos empresários pensam no Brasil. Eles vão pensar, à medida que eu crescer, eu deixo para me organizar depois. Só que é exatamente o contrário. Os grandes só se tornaram grandes porque eles eram organizados. Então, olhar para essas novidades, se adequar, fazer a previsibilidade, no máximo que seja possível dentro do nosso parâmetro atual, é o que vai te levar para o próximo nível. A gente sempre segue a ordem: bagunça, organiza. Bagunça, organiza. Se é que tem uma receita para o sucesso, que eu não acredito, mas ele passa por aí. Nós estamos finalizando mais um bate-papo aqui com os doutores, a equipe Bernardes e Azevedo. Gostaria de agradecer a cada um de vocês. Todos os apontamentos foram extremamente valiosos para todos nós e acredito que para os empresários também. E fiquem ligadinhos aqui que nós estamos sempre trazendo mais informações e atualizações para todos os empresários. Até mais!